Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Hoje a live ela vai tratar sobre argumentação e alguns pontos que a maioria dos estudantes tem dúvidas, né? E quase nunca se fala, né? Eu encontrei esse link, é um dos poucos links que eu encontrei tratando desses conteúdos, e é um pouco difícil de encontrar. Por quê? Porque assim, quando a gente fala de desenvolvimento, lembrando que a gente está falando de desenvolvimento de redação. Quando a gente fala de desenvolvimento de redação, nós temos que sempre lembrar que o desenvolvimento da redação é o espaço reservado no texto para expor o quê? Argumentações. A introdução, eu já expus o meu ponto de vista sem eu vou ser redundante, sem desenvolvê-lo. No desenvolvimento, é o espaço para que eu desenvolva esse ponto de vista com base em argumentações. Lembrando que essas argumentações, elas têm que ter uma consistência. Para que elas tenham uma consistência, elas devem ser feitas de acordo com algumas regrinhas, beleza? Então, primeira coisa que a gente tem que entender hoje, a diferença entre fato, opinião, tese e argumento. Diferença entre fato, opinião, tese e argumento. Primeira coisa, fato é aquilo que aconteceu, ele tem uma referência histórica. Então eu posso dizer o dia que aconteceu, o horário que aconteceu, quem foi responsável por aquilo, onde aconteceu, isso é um fato. Como é que eu faço para conhecer fatos? Eu posso simplesmente ler um livro de história, eu posso ler uma notícia jornalística, eu posso fazer uma entrevista com alguém, e aí eu fico conhecendo fatos. Um exemplo disso, uma frase que tem sua base em fatos. O site ele apresenta a ideia do mensalão. Fica assim, ó. O mensalão desviou mais de 100 mil reais, de acordo com os laudos da Polícia Federal. O que eu acabei de falar é o que eu penso? Não. Foi o que eu ouvi de alguém? Não. São fatos. O mensalão desviou 100 mil reais. 100 mil? Acho que ainda está pouco, né? De acordo com os laudos da Polícia Federal. Quando eu escrevo um fato no meu texto, eu tenho que especificar esse fato. Eu tenho que dizer o que foi, eu tenho que falar de onde foi que eu tirei esse fato. No caso aqui da frase, o fato é que o mensalão desviou muito dinheiro. De onde foi que eu tirei isso? Dos laudos da Polícia Federal. Então são documentos oficiais que comprovam o fato. Beleza? Então, se a gente for citar um fato histórico, por exemplo, um fato histórico de conhecimento amplo, eu não preciso falar que foi o autor fulano de tal, no seu livro de história, que apresentou isso daí. Por quê? Porque é de conhecimento amplo. Sendo assim, eu simplesmente cito os detalhes do fato. Como, por exemplo, Segunda Guerra Mundial, que muita gente gosta de citar. Como, por exemplo, a ditadura militar. Como, por exemplo, a Revolução Russa, né, que também se cita. A Revolução Francesa. Então, fatos, eles costumam ter nomes. O legal é isso. Os fatos históricos, eles costumam ter nomes. Então, vai vir Revolução Francesa, Segunda Guerra Mundial, queda da Bastilha, tomada de Constantinopla. Sempre vai ter algum nome assim que os historiadores utilizam para tornar aquilo oficialmente, para tornar oficial, no caso, né? Para colocar no livro. Por isso que eles dão nomes. Então, o fato é isso. Outra questão de dúvida
que nós temos com relação aos argumentos, a argumentação é o que é a opinião. A opinião é aquilo no qual você acredita, é aquilo no que você acredita. Então, opinião formada é aquilo em que você acredita, certo? Então nós temos fato, que você não precisa acreditar, aconteceu, né? E pronto, você vai apresentar. A tua opinião, ela já foi apresentada na tese, né? Então, não tem por que eu ficar criando frases opinativas no desenvolvimento. Porém, nós vamos perceber que, de certa forma, eu preciso apresentar o que eu penso também no desenvolvimento, mas só em um elemento dele. Depois a gente vai falar sobre isso. Por quê? Porque a opinião, ela é algo totalmente do autor, então é algo totalmente seu. Se você está buscando convencer alguém daquilo que você já falou lá na introdução, que é a sua tese, e aí no desenvolvimento você continua apresentando frases suas, tuas crenças, dificilmente você vai convencer o teu leitor que a tua tese ela se sustenta. Então, quando nós tratamos de parágrafos do desenvolvimento, a gente tem que lembrar que é no parágrafo do desenvolvimento que eu irei convencer o leitor daquilo que eu falei lá na introdução, lá na tese. Sendo assim, eu tenho que optar por informações mais fidedignas possíveis e mais comprovadas possíveis, ok? A outra classe de informações é a minha tese, né? Que a gente já tratou lá quando a gente falou de tese, né? Na live de tese. A tese, ela não é meramente uma opinião, né? Ela não é meramente uma opinião. A tese é um posicionamento crítico, e você vai tentar convencer o leitor de que aquela tese ela é aceita, que ela é a verdade sobre aquela situação, né? Que aquela tua forma de pensar ela deve ser imitada. Essa é a ideia da tese. Então a tese é um posicionamento crítico, tá certo? Qual a diferença de uma opinião para uma tese? Por exemplo, nós podemos falar de forma opinativa que existe corrupção no Brasil. Nós podemos falar isso. Essa é a minha opinião. O Brasil é um país de corrupção. Só que isso não é uma tese, porque você não fez uma análise crítica disso. Para que isso se torne uma tese, você tem que dizer, você tem que fazer a análise crítica. Então ficaria mais ou menos assim: o Brasil é um país de corruptos. Porque a impunidade ainda se faz valer, né? Porque a justiça não funciona, porque os políticos dão um mau exemplo. Então isso é defender uma tese. Você dá a sua opinião e sustenta ela, ok? E aí, que é o que nós precisamos falar hoje. Dentro dessas classes de frases que nós vamos utilizar na redação, existe a argumentação. E o que é essa argumentação? Nada mais do que essa defesa da tese. Eu acabei de dizer para vocês que a corrupção no Brasil existe, minha opinião. E aí eu falo aí continuamente que a corrupção no Brasil existe porque a justiça é falha, porque existe impunidade. Essa é a minha tese. Para convencer o leitor, não basta que eu fale isso. Ele nem te conhece. A tua opinião não é lá muitas coisas, né? A tua tese já não vai ser nada para ele. Porém, se você demonstrar, por meio de argumentos sólidos, que realmente existe essa impunidade no Brasil, eu tenho plena certeza que o leitor ele vai ficar balançado para acreditar naquilo que você está falando. Então, opinião é aquilo que você acha, a tese é a tua análise crítica sobre aquilo que você achou, né? sobre o contexto do tema, e o argumento ele vai vir para fortalecer aquilo que você está criticando, para fortalecer tua crítica. Por isso que os argumentos eles devem ser muito bem escolhidos,
muito bem escolhidos. Argumentos, eles devem ser informações que podem ser criticadas, que podem ser comprovadas e desconstruídas. Eu não posso elencar dogmas e chamar de argumentos. Eu não posso dizer que a religião deve ser defendida utilizando um dogma de uma religião, né? Por que eu falei religião? Porque quando a gente fala de dogma, a gente lembra de religião, né? Então, assim, mas dogmas são essas verdades originárias que as pessoas elas não criticam e aceitam, né, sem criticar. Os teus argumentos, eles não podem ser esse tipo de informação, eles não podem ser conter essa essência de dogma. Eles devem ser frases, informações que o leitor ele pode contestar, ele pode buscar em outras fontes, ele pode dizer que não acredita em você. E aí, no processo de pesquisa dele, ele vai acabar se convencendo daquilo que você falou, se você utilizou argumentos sólidos, né? Se você utilizou bons argumentos. Ok. Nós podemos fazer os argumentos através de exemplificação, né? Tem como fazer argumentação através de exemplificação e tem como fazer argumentação através de análises das informações que a gente traz. E existem 3 principais tipos de composição de argumentos. Existem três principais formas de realizar essa argumentação. A primeira forma, que é mais utilizada, são as referências históricas, principalmente naqueles temas como perpetuidade da violência doméstica contra a mulher, manutenção da cultura de machismo no Brasil, outro tema assim, redução da maioridade penal, desafios e perspectivas. Minha mãe entrou. Oi, mãe. Vixe, meu Deus do céu. Outra coisa, quando a gente fala de referências históricas, nós devemos lembrar que os fatos históricos que nós trazemos, né, que a gente trouxer pro texto, tem que realmente ser fato histórico. Então, não é porque aconteceu na tua cidade que é fato histórico, poxa. A não ser que o fato histórico tenha acontecido na tua cidade, entendeu? Para que seja fato histórico, tem que ter caráter de historicidade. Então, ele tem que fazer parte da história oficial. Se você trouxer uma informação e tentar fazer uma alusão histórica acerca dela, e ela não for de conhecimento amplo, você vai ter que explicar essa informação ainda. E aí você já perde mais espaço no teu texto. Então, referência histórica são aquelas alusões históricas que a gente aprendeu a fazer lá na contextualização, porém, elas não estão ali para explicar nada. Quando eu apresento a referência histórica na argumentação, é para comprovar, é para exemplificar. Vocês lembram que nós falamos ontem que existe um tópico do desenvolvimento, do parágrafo de desenvolvimento chamado exemplificação? Essa exemplificação é justamente onde vai entrar esses argumentos aqui. Então é lá na exemplificação que eu jogo essa argumentação. Pode ser que alguns professores eles digam que é no parágrafo no período anterior, na explicação. Eu não costumo colocar na explicação, porque eu não falei para vocês que tem uma partezinha do texto da redação que você apresenta a tua opinião lá no desenvolvimento. Essa tua opiniãozinha no desenvolvimento fica lá na explicação. Você vai explicar, é uma frase tua, um comentáriozinho teu, e aí depois você joga o argumento. Esse argumento é que deve ser um argumento sustentado, e ele é o terceiro período do parágrafo do desenvolvimento. Então eu apresento a minha hipótese, comento acerca dela e exemplifico, para depois concluir o parágrafo, né, com uma análise crítica. Olha que legal. Então, o terceiro período do parágrafo do desenvolvimento, ele chama-se exemplificação, e é onde estarão os nossos argumentos. Uma das formas de compor essa argumentação é referências históricas, se a minha redação ela aceitar isso. Então entenda que não é todo tema de redação que precisa de uma referência histórica, que precisa que você faça uma análise histórica dele. Você pode fazer, é muito divertido fazer. Eu sou suspeito para falar, gosto demais de trabalhar com história, com fatos históricos,
mas não é todo tema que cabe. Não é todo tema que cabe. Sendo assim, tome cuidado, certo? Tem muito estudante que fica refém de apenas uma forma de fazer argumentação. E aí quando chega no tema que não cabe aquela forma de argumentação, ele não sabe o que fazer e dá aquele esquecimento na hora, né? Então isso é preocupante, é complicado. Beleza. A outra forma de fazer argumentos na redação, além das referências históricas, são os casos divulgados pela mídia. O que são esses casos divulgados pela mídia? São casos de grande repercussão na mídia nacional e internacional. Lembrando que se você falar de alguma coisa a nível internacional, você vai ter que fazer uma analogia com o nível nacional, porque a temática é nacional. Então tome muito cuidado com as informações que você traz de mídia internacional, fatos que ocorreram na Europa, América, Ásia, África. Então, tome cuidado com isso, porque se você trouxer para o teu texto, você vai ter que fazer uma analogia, e aí também já perde tempo. Então, perde linha, né? Perde espaço. Então, opte por informações do nosso contexto nacional e opte por informações de grande repercussão. Não é aquela informação que saiu no teu jornal local da tua cidade. É aquela informação que foi amplamente divulgada, como, por exemplo, os casos de assassinato de crianças, né, que ganharam grande repercussão na mídia, os casos de sequestro de ônibus que ganharam grande repercussão, casos de estupro que ganharam repercussão quando você for falar de perpetuação da cultura do machismo, né? E a ideia é essa. Teve grande repercussão? Pode utilizar no teu texto. Por quê? Porque as pessoas vão saber do que você está tratando. Porque senão você vai ter que falar, além de falar sobre o argumento, você vai ter que dizer onde foi que você buscou, como foi que você viu isso, qual foi a fonte, quem foi o jornalista responsável por ela. Então, isso aqui não precisa ser dito na redação. Não precisa ser dito se o caso divulgado pela mídia foi de grande repercussão, ok? Então a gente já sabe que referências históricas podem ser utilizadas para compor a minha argumentação, a gente já sabe que casos divulgados na mídia podem ser utilizados, e um que eu gosto demais, mas que é muito difícil de utilizar para a maioria dos estudantes, é os dados estatísticos. Por quê que eu gosto muito? Porque não tem conta estatística, não tem o que falar, pô. Não tem o que falar. Então, se você tem um dado que comprova que mais da metade da população X, ela age de acordo com a tese que você está defendendo, você vai colocar esse dado. E aí a única preocupação que você deve ter é expor a fonte do dado. Se você não expor a fonte do dado, e esse dado não for de amplo conhecimento, né, pode ser que você seja muito despontuado aí, tá bom? E outra coisa, quando você for escrever estatística, existem duas formas de apresentar a estatística no texto. A primeira forma é a matemática, né, pelos códigos matemáticos mesmo, né, algarismo e o código de percentagem. E a outra forma é por extenso. As duas formas estão corretas. A primeira forma eu não utilizo, eu só utilizo a forma por extenso, por dois motivos. Primeiro porque estilístico mesmo, quando eu olho um texto, né, de redação, quando eu vejo um número no meio do texto, eu não me sinto bem, né? Eu já acho que não está bonitinho, já não tá legal. Então, por isso que eu escrevo por extenso mesmo. Tá correto, não tem erro nenhum, nunca fui despontuado em Enem por isso, não tem nenhum professor que vai dizer para você que está errado escrever a porcentagem por extenso. Como, por exemplo, 25%. Ao invés de colocar o 25 e o símbolo de porcentagem, eu escrevo 25 por extenso e % por extenso também. Isso pode ser feito, tá bom? Porque já me perguntaram muito a respeito disso daí. Então nós temos três formas de apresentar, não são as únicas formas, são as três principais. As três principais formas de apresentar argumentos para colocar no terceiro período do parágrafo do desenvolvimento. Professor, onde é que eu coloco o meu argumento? Gente, na terceira frase do desenvolvimento. A primeira frase, você vai apresentar a tua hipótese. A segunda frase, você vai explicar, né, com a tua opinião a hipótese. E na terceira frase, você vai argumentar, apresentar alguma ilustração para a tua hipótese. Tá bom?
Então é a terceira frase, ok? Então, lembrando que fatos históricos, né, são fatos da história oficial, não são fatos da história que a tua avó contou, tá bom? Então toma cuidado com isso aí também. Outra coisa, a argumentação, o parágrafo da argumentação, ela tem quatro estruturas, né? 4 elementos. Já falei para vocês que a segunda frase é a tua posição com relação à tua hipótese, tá? É uma explicação tua sobre a hipótese. E sendo assim, você não pode encher o parágrafo de desenvolvimento com frases de outras pessoas, pô. O texto é teu, o texto é autoral teu. E o que eu já vi muito? Estudante achar que encher de citação vai dar ao texto uma força maior. Isso não é verdade. O texto não é do Machado de Assis, o texto não é do Mahatma Gandhi, o texto não é do Tiririca, né? O texto é teu. Então tome cuidado com as citações. Quer citar algum autor no texto? Cite na exemplificação, cite no terceiro período do desenvolvimento, tá bom? E aí você vai ter 2 citações no texto, já é excelente. Se você achar que aquela frase de efeito, por ser daquele autor, vai dar força para a tua hipótese, escreva, sem problema nenhum, o texto é teu. Eu não cito, eu dificilmente cito em redação. E as notas sempre foram muito boas. Mas vejo redações nota 1000 com citação. Então é aceita, né? É uma experiência aceita. Pode ser porque demonstra conhecimento de mundo, pode ser porque demonstra amplo repertório cultural, né? Isso também é bacana. Então, se você for citar, cite também nesse mesmo local que eu estou falando para você colocar a sua argumentação. Terceira frase do desenvolvimento, ok? Lembrando que cada uma dessas frases tem 2 linhas. Então nós vamos ter, se nós temos 4, nós vamos ter um parágrafo do desenvolvimento com no máximo 8 linhas. Se estiver passando disso, toma cuidado. Porque se o primeiro parágrafo do desenvolvimento tiver 14 linhas, o teu segundo parágrafo de desenvolvimento, ele vai ter o quê? Umas 4 linhas no máximo. E se você também estiver seguindo esse modelo que eu estou passando, de 2 hipóteses apresentadas, você não vai conseguir construir a segunda hipótese, ok? Então, tome muito cuidado com a forma como você vai citar autores no texto, tá bom? Você tem que comprovar todas as análises que você fizer. Você tem que comprovar. Então, se lá na tua explicação da hipótese você faz uma análise e diz que é por conta disso que ocorre isso, você vai ter que exemplificar e você vai ter que comprovar. Porque também, apesar do fato ser autoral, não é a tua verdade absoluta. Então, você vai dizer o que você pensa e vai comprovar. Aumentou por quê? Porque os dados do relatório tal demonstram que aumentaram. E aí entra mais uma questão. Eu posso utilizar argumentos que eu encontrei lá na minha coletânea de textos, lá nos textos base? Pode. Porém, se você fizer só isso, a tua nota não vai ser máxima. Por quê? A banca ela exige que você tenha amplo repertório sociocultural, então que você tenha lido outras fontes sobre aquele tema. Mas se você não tiver lido outras fontes sobre aquele tema e não tiver noção do que escrever, você pode utilizar os dados provenientes dos textos base. Lembrando que você não pode copiar e colar. Você vai ter que fazer uma análise daquilo que você leu nos textos base. Então, se lá está dizendo que 75% dos jovens não estão dispostos a votar, você não vai chegar lá e vai escrever 75% dos jovens não estão dispostos a votar. Você vai escrever o quê? A maioria dos jovens brasileiros estão indignados com o exercício do voto, enfim. Você vai fazer uma análise daquilo que você leu. 75% é a maioria, né? Então escreva a maioria segundo dados oficiais, aí veja de quem é a informação. Segundo dados do IBGE, os jovens brasileiros, em sua maioria, não querem exercer o direito ao voto. Por finalzinho, tome muito cuidado com exposição de fatos. Falei para vocês que vocês podem utilizar fatos históricos, mas tomem muito cuidado em apenas expor o fato. O texto dissertativo, dissertativo argumentativo, ele não é um texto jornalístico.
Então, você não está ali apenas para dizer para o leitor o que está acontecendo. Você tem que dizer para ele por que acontece. E você tem que falar como que acontece. Lembra das perguntas? Então, o que acontece é a tua hipótese. Você vai ter que falar para ele por que acontece. É a tua explicação. É o que você acha. Você vai ter que falar para ele como acontece. É a exemplificação. Tá certo? E aí você vai falar o que pode ser feito para minimizar esses efeitos. É a conclusão do teu parágrafo de desenvolvimento. Lembrando que essa conclusão do parágrafo de desenvolvimento tem que ser uma conclusão direta, sem apontar os responsáveis por isso, porque os responsáveis eles vão estar no parágrafo de fechamento, que é chamado de conclusão, ok? Então, para a gente fechar, entenda que o parágrafo de desenvolvimento não é uma mera apresentação de fatos, não é uma mera apresentação de dados, ele é um parágrafo todo para sustentar a tua tese. Então, ele vai ter que conter também o teu posicionamento, ele vai ter que conter também a explicação da hipótese que você vai sustentar no parágrafo. A primeira linha do parágrafo de desenvolvimento é uma relação crítica entre a tua hipótese e a tua tese. É uma relação, você não só vai dizer qual é a tua hipótese, você vai dizer como que ela se relaciona com a tese que você criou lá na introdução. O segundo período do desenvolvimento, a segunda frase, ela vai falar o que você acredita e o que você pensa a respeito daquilo dali. Você vai explicar aquela relação, tá certo? E aí a terceira frase você vai exemplificar. Porque se você só jogasse fatos, seria um texto jornalístico, desprovido de análise, né? Análise crítica. Você vai apenas apresentar os fatos. A ideia não é essa, não é informar. Não é um texto meramente informativo. É um texto que vai buscar o convencimento do leitor, ok? Lembrando que são 4 elementos e as argumentações são elencadas na terceira frase, tá certo? Se você não fizer o parágrafo de desenvolvimento dessa maneira, o teu avaliador ele vai dizer que você não está desenvolvendo a tua tese. Ele vai falar falta de desenvolvimento. Falta de desenvolvimento. Parece que o texto ele fica rodando, né, em torno de si. Parece que não evolui. E realmente é isso. E aí você fica despontuado. E o que acontece muito é que os estudantes no desenvolvimento eles ficam repetindo a mesma coisa. Eles falam a hipótese, e depois eles falam novamente da hipótese, e falam novamente da hipótese, só que com outras palavras. E não avança, não evolui. Né? O debate não evolui. Aquele debate que fica vazio. Tá certo? Então tome cuidado quando forem escrever o parágrafo de desenvolvimento para atentar para os 4 elementos do parágrafo. O primeiro elemento é a relação entre a hipótese e a tese. O segundo elemento é uma explicação tua, autoral, dessa relação. O terceiro elemento é uma exemplificação, também chamada de argumentação. Então você vai argumentar na terceira frase. E a quarta frase do parágrafo do desenvolvimento é o fechamento daquilo dali, certo? É dizer como é que deve ser feito, não é nem o como, é dizer o que deve ser feito para resolver o problema, tá bom? São 2 parágrafos do desenvolvimento, essa estrutura é a mesma para os dois. Você fez o primeiro para a primeira hipótese e você fez o segundo para a segunda hipótese, ok? Então por hoje é só, já extrapolamos aqui o tempo. Bom dia, fiquem com Deus, espero que eu tenha ajudado. Vou deixar esse vídeo gravado aí no IGTV. Dê uma assistida novamente. Compartilha, curte, comenta, marca amigo. Vamos fazer esse Instagram girar. Bom dia. Amanhã nós nos encontramos de novo. Não tem essa de sábado, domingo, feriado. A gente já comprovou que dá certo. Se tivermos gente online, teremos live. Tudo bem? Um abraço e até amanhã.